Lula cai 10 pontos em relação a 22 em importante reduto nordestino. O estado de Pernambuco continua lulista, mas o Instituto Real Time Big Data mapeou possível redução do apoio ao petista, tá? Agora nós vamos falar de Brasil. Agora interessa. Dê like na live. Vamos lá. Lula diz que gostaria de fechar bets e afirma que parlamentares financiam plataformas. O presidente disse estar preocupado com o endividamento da população, tópico sensível na disputa eleitoral. O Lula, ele é especialista em encontrar vilão para os problemas que ele mesmo causou, né? Então, o juro tá alto, o problema é do Banco Central. Aí ele troca o diretor do Banco Central, os juros aumentam ainda mais. Aí ele finge que não viu nada. Olha, é o seguinte, o problema é dessa galera que acha que tem que ter ajuste fiscal, austeridade fiscal. Aí entra o Haddad, o que ele faz? Tem que ter ajuste fiscal, tem que ter austeridade fiscal. Ele aumenta imposto, né, e reduz gasto na educação. Aí a Dilma fala que o Brasil, né, tem que ser a pátria educadora que vai aumentar investimento em educação. Chega o Lula no poder, ele pede pro TCU, posso investir menos do que a lei manda em educação? Aí o Lula fala que o problema são as coisas que estão em sigilo no governo Bolsonaro. Ele entra no poder e coloca tudo em sigilo. Aí ele fala que o problema era o orçamento secreto do Bolsonaro. Ele entra no poder e aumenta o valor das emendas parlamentares. Então o Lula, ele é especialista em apontar o dedo para outra coisa que não o PT. Para as coisas que a culpa é do PT. Agora ele vai dizer que o problema de 8 a cada 10 famílias brasileiras estarem endividadas é bet. Tá? Faz parte do problema? Faz parte do problema. Mas isso não é a razão principal. Tá? A razão principal é que a economia está em frangalhos. A razão principal é que o governo do PT não ensinou as pessoas a pouparem dinheiro. O problema é que o governo do PT gastou mais do que deveria com populismo. O problema é que o brasileiro não poupa. O problema é que você tem um governo que estimulou o consumo nos juros mais altos do mundo. É por isso, Lula. Tá? Aquela tua história do seu outro governo, de não, compra uma geladeira nova, compra um carro novo, olha como o painho é bom. Esse estímulo artificial ao consumo no país com o maior juro do mundo fez as pessoas estarem endividadas. E a culpa é tua, a culpa é do teu partido. Tá? Próxima. Ao mesmo tempo, o Lula vai lá e fala o seguinte: o Lula sugeriu criar um pé de meia para universitários com auxílio mensal para manter alunos na faculdade. Né, que é aquela história que eu já falei. O pé de meia para alunos do colegial faz sentido. Você tem que combater a evasão escolar e grande parte da evasão escolar ocorre por conta dos adolescentes terem que trabalhar cedo para ajudar nas contas de casa. Então, se você dá um pé de meia para ele, tá, ele fica na escola, que é uma coisa importante. Agora, um aluno universitário não. Você vai me desculpar, meu irmão. Eu não quero pagar mais imposto pra vagabundo da Fefeleche, tá? Ter um dinheirinho pra falar, não, eu tô sem grana, eu preciso aqui de dinheiro pra ficar fumando maconha no céu o dia inteiro. Eu não tô afim de ficar pagando mais imposto, tá? Pra essas pessoas que já pegam essas bolsas ridículas. Não, estou fazendo um TCC sobre rolezinho gay no banheiro do metrô. Pra esses caras terem uma renda mensal bancada por mim. A gente já banca professor, a gente já banca restaurante, a gente já banca transporte. A gente já banca metade de todo o custo das programações culturais que esses caras querem ir, porque eles pagam meia. Agora a gente vai pagar auxílio universidade. Já não deu certo quando o governo Lula fez isso, tá? Para abrir um monte de universidade no Brasil, porque você tem um monte de gente formada em subemprego. Porque a qualidade dos cursos é ruim. É basicamente uma criação de um mercado onde você pega dinheiro público, essa é a verdade, põe na mão de grandes empresários do setor de educação e a educação do Brasil continua em índices absolutamente risíveis. Então não me venha com essa, tá? Não misture as bolas. Pé de meia para aluno do colegial, até tudo bem. Agora, pé de meia para aluno da faculdade, pelo amor de Deus. O Lula, assim... A campanha dele vai ser totalmente baseada nisso, tá? Populismo completo. É vale gás, é aumenta a Bolsa Família, é pé de meia para aluno do colegial, é pé de meia para aluno universitário. É populismo um atrás do outro, tá? Vamos lá, próximo. Governo Lula vai subir dos atuais 30% para 32% proporção de etanol na gasolina no primeiro semestre, diz o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Isso é uma maneira artificial de você controlar o preço da gasolina, ela não subir demais. Você tem, sim, uma ferramenta que deve ser utilizada quando o barril de petróleo sobe demais, como é o caso agora, né, por conta da guerra e ali o fechamento do Estreito de Hormuz. Tá? Agora no final do dia, cara, a gente sabe que infelizmente o PT tá usando isso
pra segurar preço de gasolina em véspera de eleição, tá? Próxima. Lula, pede pro pessoal não gritar lá do outro lado. Lula cai 10 pontos em relação a 22 em importante reduto nordestino. O estado de Pernambuco continua lulista, mas Instituto Real Time Big Data mapeou possível redução do apoio ao petista, tá? O Nordeste ainda é majoritariamente petista, isso é um problema. E infelizmente quem diz combatê-lo é o PT, é o Bolsonaro, tá? Que é outro populista. Mas enfim. Vamos lá, eu tô ansioso. Tô ansioso pra chegar lá. Agora sim, vamos lá. Põe na tela a entrevista dele. Vamos começar, porque é o seguinte, meu. O Lula, nós vamos falar aqui do escândalo do Banco Master. E o Lula deu uma entrevista pro ICL. Aquele instituto do Eduardo Moreira com o Felipe Neto, né, que gerou repercussão, inclusive. Nós vamos falar disso, tá? Mas nós vamos começar dele falando com o Master, tá? E depois nós vamos falar sobre escala 6x1. Vamos lá? Põe na tela da Playson. Obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E num ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele, tá? É o seguinte, você curtiu uma biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar ou qualquer coisa. Pausa aqui. Você viu que isso aqui é uma passada de pano, tá? Isso aqui é uma passada de pano porque é o seguinte, é um absurdo que um caso da esposa dele, né, seja sequer julgado na corte onde ele trabalha. Porque são 11 ministros. E quando você pega turma, né, são 5 ministros, é óbvio, cara, é óbvio que você tem influência sobre aqueles ministros. Né? E o Lula, ele deu até uma engasgada, ele pareceu o João Plenário ali. Isso aí sabe? Falou nada com nada ali. Entendeu? O lance é o seguinte, cara. O Lula deu essa... Ainda chamou o companheiro Alexandre de Moraes, né? O que joga o Moraes ainda mais na fogueira, né? Lembrando que o Moraes não é petista. O Moraes vem do PSDB. Assista meu mini doc no meu canal sobre a vida de Alexandre de Moraes pra você entender do que a gente tá falando, tá? Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.